Hoje eu trouxe a aula dessa flor incrível. Essa técnica é chamada catavento. Ela forma esses desenhos muito interessantes. E você pode usar a mesma técnica para fazer a borda de suplá e tapete, que vai ficar lindo. Apesar da técnica parecer complicada, ela é muito simples e até as iniciantes conseguem fazer. Meu nome é Luciane Maretti. E eu mando daqui um abraço bem apertado e bem carinhoso para você. Vem comigo para a aula porque vai valer a pena. Nós vamos começar o nosso trabalho ou fazendo o círculo mágico que eu já ensinei aqui, ou então fazendo 6 correntinhas para quem prefere ou é iniciante. Eu vou começar fazendo 6 correntinhas porque é mais fácil para quem está iniciando. 3, 4, 5... 6, assim. Faço 6 correntinhas, fecho um círculo desse jeito, subo 2 correntinhas e vou fazer dentro desse círculo 16 pontos altos, sendo que essas 2 correntinhas que eu subi aqui no início já contam como um ponto alto. E é importante falar também que eu vou fazendo e vou prendendo aqui, ó, meu fio inicial, porque aí no final eu consigo puxar para fechar o círculo. Então, é esse fio aqui do início que eu vou fazendo e prendendo aqui, ó, atrás do ponto, porque eu vou precisar dele para fechar esse círculo. Eu vou fazer os 16 pontos altos aqui dentro e volto com o meu círculo pronto. Estou com os meus 16 pontos no meu círculo. Vou pegar e fechar o círculo com um baixíssimo aqui no topo, ó, das correntinhas, assim. E para fechar o círculo, ó, por isso que eu preciso passar o fio por dentro dos pontos, eu vou puxar aqui, assim, ó. Aí ele vai fechando. Assim, tá? Agora, nós vamos subir 23 correntinhas aqui, a partir de onde eu terminei meu trabalho. Totalizar 23. Subi 23 correntinhas. Agora, pego o meu círculo, pulo uma correntinha aqui, ó, um ponto aqui, e faço um baixíssimo para prender as minhas correntinhas e virar a minha primeira pétala, assim, tá? Desse jeito aqui. Então, eu preciso fazer 8 pétalas desse jeito. Vou subir mais 23 correntinhas e prender aqui para virar a próxima pétala. Ó, subo as correntinhas a partir do baixíssimo que eu fiz aqui. Total, 23. Vou fazendo assim. Ó, subi mais 23 correntinhas, pulo um ponto aqui e faço um baixíssimo para prender a minha alça de correntinhas. Assim, ó, já tenho 2 pétalas. Eu vou fazer isso que eu fiz aqui na volta toda. Vão ser 8 pétalas no total. Fiz as pétalas na volta toda e subi as últimas 23 correntinhas para a última pétala, que será a minha 8ª pétala. Eu tenho 4, 3, essa é a última. Então, ó, subi aqui os meus 23 correntinhas. Venho aqui na base da primeira correntinha, aqui, ó, e faço um baixíssimo para unir essa minha última pétala ao miolo. Assim, ó, tá? Então, fiz um baixíssimo aqui e ficou unido. Agora, eu vou fazer na minha pétala um ponto baixo em cada correntinha. Só que eu vou fazer
11 correntinhas e aqui no topo, na correntinha do topo, eu vou fazer um aumento. São 3 pontos baixos na mesma correntinha. Então, são 11 pontos baixos e aqui 3 pontos baixos na correntinha do topo e desce com 11 pontos baixos. Então, vamos lá. Eu fiz aqui o meu baixíssimo para unir as correntinhas à última pétala. Então, eu pego aqui, começo, ó, pego a minha primeira correntinha aqui e vou fazendo pontos baixos. Eu conto 11 pontos baixos. Tem que ser 11 para um lado, 11 para o outro e no topo um aumento em uma correntinha com 3 pontos baixos na mesma correntinha. Isso em todas as pétalas. Então, ó, tô fazendo aqui meus pontos baixos, assim, ó, tá? Dentro de cada correntinha, eu vou fazendo um ponto baixo. Assim, ó, até dar 11 pontos baixos. Eu subi aqui 11 pontos baixos a partir do início. Então, cheguei na minha correntinha do topo, onde eu vou fazer um aumento, que são 3 pontos baixos na mesma correntinha. Assim, 1, 2, 3, desse jeito aqui. E agora, eu vou descer fazendo 11 pontos baixos aqui nessas correntinhas. Então, ficou 11 para cada lado e o topo com 3 pontos baixos, ó. Assim, até o final da minha pétala. Fiz os primeiros pontos baixos da minha pétala. Então, 11, um aumento com 3 aqui no topo e desce 11 pontos baixos de novo. Cheguei aqui na base, eu venho para a pétala do lado, na primeira correntinha aqui já, ó. Mostrar de novo, ó. Tô aqui, terminei meu último ponto baixo, já venho na primeira do lado e já faço aqui o meu primeiro ponto baixo. E vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui do lado. 11 pontos baixos nas correntinhas, no topo um aumento com 3 pontos baixos e desce 11 pontos baixos, sem novidades. Eu vou fazer aqui, quando eu chegar no topo, vou fazer as 11, eu volto para mostrar. Ó, fiz 11 pontos baixos na minha correntinha, cheguei no topo, aqui é um aumento, então são 3 pontos baixos dentro da mesma correntinha, aqui, ó. 1, 2, 3. E vou descer aqui um ponto baixo em cada correntinha. Ó, já fiz as 11 aqui, venho para a alça seguinte e mesma coisa. Pego desde a primeira correntinha aqui e subo 11, faço um aumento com 3 pontos baixos na correntinha do topo e desço 11. Isso eu vou fazer em todas as pétalas. Quando eu termino uma, eu já começo a outra seguinte do lado. Fiz aqui todas as pétalas, são 8 pétalas, sendo 11 pontos baixos de subida, aí o topo na mesma correntinha 3 pontos baixos e desce 11 pontos baixos e o único, a próxima já fez o último ponto baixo, o próximo ponto baixo já é na próxima pétala. Então, chegamos aqui. Aqui foi meu último ponto baixo. Tá torcido isso aqui. Assim. Ó, aqui o último ponto baixo, que eu vou fazer um baixíssimo aqui,
na próxima pétala. Aqui, ó, assim. Vou puxar e vou cortar para mudar de cor. Se eu quiser manter a mesma cor, só vou subir uma correntinha e continuar o trabalho aqui. Como eu vou mudar de cor, então nesse caso eu vou só fazer um baixíssimo para prender uma cor na outra. E daí puxar, né, a minha alça, cortar para depois eu arrematar a cor. Então, fiz o baixíssimo, alonguei aqui e corto. Posso puxar aqui. E fiquei com a primeira volta pronta. Então, vamos começar a segunda cor. Bom, então terminamos nossa primeira cor, vamos começar nossa segunda cor. Agora, eu vou fazer 12 pontos baixos, um a mais do que na carreira anterior. No topo, eu vou fazer um aumento com 3 pontos baixos na mesma correntinha e descer 12 pontos baixos. Então, vamos começar. Passo a minha agulha aqui, puxo meu fio e começo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí, eu vou fazer um aumento, que é bem aqui no topo, como a gente já estava acostumado a fazer na outra carreira, ó. 1, 2, 3, assim. E desço 12 pontos baixos, exatamente assim, e vou fazer isso em todas as pétalas da minha flor. Terminei minha primeira pétala, assim, e eu sigo para a próxima direto, sem fazer nada de diferente, ó. Já comecei a primeira, vou fazer 12 de novo e lá em cima fazer o aumento. Tudo igualzinho eu fiz na primeira, sem nenhuma novidade. Assim, desse jeito. Acabei mais uma pétala, já é minha segunda, ó. E o importante é só fazer o aumento em cima do aumento. Então, eu tenho esse buraquinho aqui, o aumento da carreira anterior, ó. E aqui eu tenho um aumento, que são os 3 pontos baixos, em cima do meio do aumento embaixo. Então, aqui eu tinha 3 pontos baixos. Em cima do ponto do meio desses 3, eu fiz outros 3. E os da ponta faz normal. Então, isso que é importante fazer. Faço isso a volta todinha. E quando eu termino uma pétala, eu já sigo para a próxima sem fazer nada de diferente. Fiz todas as minhas pétalas com 12 pontos baixos, mais um aumento aqui no topo com 3 pontos baixos na mesma, no mesmo ponto, em cima do mesmo ponto, e desci 12. Aí, cheguei aqui ao final. Vou fazer meu último ponto baixo aqui, com essa cor, assim. E aqui eu vou fazer a emenda. Então, ó, tô aqui com o último ponto, venho aqui no início, passo a minha agulha, dá uma laceadinha aqui que tá difícil de passar. Passo a minha agulha aqui. Para fazer meu ponto baixíssimo, aqui que é o último ponto
um baixíssimo, assim. Ó, e vai ficar unida e finalizada. Alongo meu fio, assim, e corto, e vai ficar finalizada essa carreira. Se eu quisesse manter a mesma cor, aí nesse caso eu faria uma correntinha e seguiria fazendo normalmente. Como eu vou mudar de cor, então eu faço desse jeito para iniciar aqui a próxima cor. Então agora eu vou iniciar minha próxima cor. Vou fazer a mesma coisa. Aqui tá o meu baixíssimo, né, que eu uni essa pétala com essa, então eu introduzo a agulha aqui para puxar uma correntinha assim com a minha próxima cor. Subo mais uma correntinha e vou fazer a minha carreira toda de pontos baixos até o topo, né? Mesma coisa. Então, essa aqui eram 12 pontos baixos para fazer o aumento. Agora são 13 pontos baixos para fazer o aumento. O aumento, mesma coisa. Eu tenho aqui o meu último aumento, ó, que eram 3 pontos baixos na mesma correntinha. Nessa do topo que eu vou fazer o aumento aqui. E as do lado eu faço normal. Então, se não quiser contar, eu posso me basear fazendo isso. Eu olho onde está meu aumento, no topo eu faço um novo aumento com 3 pontos baixos e as laterais eu faço só um ponto baixo. Vou fazer isso na volta toda. Ó, então, posso fazer o seguinte, eu subo com a minha cor. Quando eu chegar aqui no topo, né, que aqui são 3, ó, 1, 2, 3. No topo, eu faço, que é esse aqui, ó, eu faço meu aumento. 1, 2, 3, assim. E aí, eu desço normalmente, continuo aqui, venho aqui. Quando chegar aqui no próximo topo, mesma coisa, ó. Tá aqui o aumento, então eu nesse do lado e nesse do lado eu não faço, nesse do topo eu faço um aumento. Aí eu não preciso contar, eu vou sempre fazendo aumento em cima de aumento, mas eu tenho que olhar direitinho onde que ele tá. Vai ficar assim. Quando eu chego no final, continuo para a próxima pétala como fosse a mesma carreira. Sem nenhuma novidade, chegando aqui em cima eu faço aumento e faço isso na flor inteira, em todas as pétalas. Fiz a volta toda, aqui com a cor lilás. Cheguei aqui, ó, no último ponto. Agora eu vou pegar aqui no primeiro e fazer um baixíssimo, assim, desse jeito. Puxo a alça, corto e vou começar a próxima cor. Aqui, corto, puxo a ponta que sobrou e já tenho mais uma cor, ó, pronto. Agora eu vou começar a mesma coisa, vou introduzir a agulha aqui para iniciar minha próxima cor. Vou iniciar a minha próxima cor do mesmo jeito que eu já fiz as outras carreiras. Puxo aqui a minha correntinha, assim, subo uma correntinha aqui e vou começar a fazer a carreira inteira de pontos baixos, fazendo lá no topo um aumento em cima daquele aumento que eu já tinha feito em todas as outras carreiras. Então, aonde eu tenho os três pontos baixos feitos
no mesmo ponto, juntos, que é um aumento, eu vou fazer, são 3. Então, do lado direito eu faço só um ponto baixo, do lado esquerdo dele só um ponto baixo, e o meio, o ponto do meio, eu faço 3 pontos baixos para ser um aumento, para a gente ir fazendo essa curvinha aqui, né? Que se eu não fizer, vai ficando repuxado. Então, aqui, ó, tô aqui, ó, o aumento aqui. Então, vou fazer esse ponto normal, esse normal. E esse aqui do topo, um aumento, como a gente já estava acostumado nas outras carreiras. Aqui, ó, fiz normal, que são 3, né? Aqui eu faço um aumento, então, vou fazer 3... Aqui, ó, 3 pontos baixos, assim, dentro do mesmo ponto aqui, viro, esse aqui é normal, é só um. Então, fica fazendo assim para ele ir fazendo a curvinha. Vou fazer isso na volta toda das minhas pétalas. Dei a volta toda, cheguei aqui no final, faço meu último ponto baixo, aqui, assim, e venho aqui e prendo com um baixíssimo. Como de costume, passo assim aqui por dentro, meu fio já tá acabando, então no caso eu só puxo, assim. E vou para a próxima cor, fazer a mesma coisa. Então, vamos começar a próxima cor. Introduzo a agulha aqui no início, puxo meu fio como de costume, faço uma correntinha e começo a fazer a minha carreira de pontos baixos até o topo, sendo que lá na ponta da minha pétala eu tenho que sempre fazer o aumento, que é do jeito que a gente já tá acostumado a fazer, sem nenhuma novidade. Me conta o que você tá achando do canal, da aula, o que você mais gosta de aprender, se são pontos, se são motivos, se são dicas. Me conta onde você mora, eu adoro ler os comentários. Aqui, ó, já estamos chegando aqui no topo, ó, aqui, topo, né? Então, ó, aqui é a do meio, é essa aqui. Então, aqui eu vou fazer 3. 1, 2, 3. E do lado só uma, como de costume. E volto, vou fazer a volta toda igualzinho nos topos, fazendo os aumentos. Quando eu chegar no final, eu volto para mostrar como está ficando. Cheguei no final de mais uma cor, vou fazer aqui um baixíssimo para unir o início com o fim. Assim. Aqui. Já cortei o fio, só puxar. Agora, eu vou virar a minha flor e fazer os arremates aqui desses fios. Eu sempre deixei o fio no início, o fio longo, e do final também, pra gente poder amarrar um no outro, porque daí ele fica bem firme, e passar por dentro da carreira. Então, eu dou primeiro nó levinho e olho se tá certo aqui, se não tem nenhum fio repuxado, se não tem nada de errado. Aí, o segundo nó, eu aperto um pouquinho mais. E aí, eu vou passar na agulha para passar aqui por dentro. Passo na minha agulha e vou passar o fio por dentro do ponto. Aqui, ó,
mesma cor. Sempre o arremate de cada cor deve ser passando na sua própria cor, nunca em outra cor. Passei em 5, passar em 6 aqui, ó. Vou fazer isso em todas as cores, ó. Passei em 6 aqui. Eu vou cortar aqui. Agora eu faço a mesma coisa com as próximas cores, ó. Pego o roxo aqui. Faço um nó fraco. E o outro, segundo, eu aperto mais. Passo na agulha. E passo por dentro dos meus pontos. Sim. E corto. Vou fazer isso com todas as cores. Fiz todos os arremates, ó, e ficou assim, desse jeitinho. Agora que a mágica começa a acontecer. Eu viro a minha flor, as pétalas estavam assim, ou viradas de qualquer lado, ó, eu vou torcer a pétala, ela vai ficar o lado avesso do ponto baixo para cima, assim, ó. Vou virando uma por uma. Todas têm que ficar com o lado avesso aparecendo, desse jeito. Essa flor é muito linda. Ó, assim. E eu vou ajeitando aqui, puxando assim, ó, as minhas pétalas, porque eu vou fazer agora a última carreira, que vai unir uma pétala à outra. E quanto mais arrumadinha ela tiver, fica mais fácil de fazer. Aqui, ó. Aqui eu vou contornar uma carreira. Aqui, ela vai começar aqui, vai fazer aqui o aumento que a gente estava de costume, vai descer. E aí, ela já começa aqui na próxima carreira, ó. Não vai contornar a pétala toda, igual a gente estava acostumada a fazer, até embaixo. Assim, e você pode usar, inclusive, sobras, fica bem bonito, né? Porque usa pouco material de cada cor, então as sobrinhas que tiver, dá pra usar. Eu usei a de Primera da Coats, mas não precisa ser ela, pode ser qualquer outro fio. Agora, por que eu tô ajeitando bem direitinho? Porque se seu fio for muito diferente do meu, a gente vai ter que ver quantos pontos eu pego para pegar na próxima, tá? Seu caso não precisa ser exatamente igual ao meu, porque seu fio pode ser mais grosso ou mais fino, né? Então, assim, o que eu tenho que fazer é que todas as pétalas se unam na mesma altura. Então, se a sua ficar diferente da minha, não tem problema. É o fio diferente, ou a agulha diferente, ou a tensão do ponto diferente. Tô fazendo isso aqui, agora eu vou ver mais ou menos ou 5, ou 6, ou 7 pontos que costuma pegar aqui. Normalmente 5 ou 6. Mas se forem 4 também não tem problema, ou 8.
O importante é que ajeitar bem direitinho para elas não ficarem repuxando, não fazer ponto a mais nem a menos, não se apegar à receita, sabe? Assim, querer fazer idêntico. O importante é que a sua peça fique bem ajeitadinha. Olha que linda que tá ficando. Eu avaliei aqui, para a minha flor, o ideal é que eu use 6 pontos aqui para unir pétala com pétala. 6 daqui a aqui, tá? Ignorando o aumento, né? Esse pedaço aqui, eu tô contando 6. Então, o que eu faço? Ó, tá aqui meu aumento, eu ignoro ele e conto 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Insiro a agulha, pego a cor, deixo um bom pedaço de fio ali, porque depois eu vou fazer arremate. Puxo, faço uma correntinha, já conta meu primeiro ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cheguei aqui no meu aumento. O que eu vou fazer? Mesma coisa de sempre. Um ponto em cima desse lado, um ponto em cima desse lado do aumento e 3 no ponto do meio. Então, vamos lá. Um ponto aqui, 3 pontos aqui no meio e um ponto do lado. Ó, assim. Então, aqui eu não conto, porque não faz parte dos meus 6, ó. É aqui, então isso aqui eu ignoro, ó. Daí eu tenho 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, mesma coisa, aqui eu ignoro e vou fazer 6 aqui. Um, 2, 3, 4, 5, 6. E agora eu vou para minha próxima pétala. Tenho que pegar a pétala e contar. Mesma coisa, ó. Então, aqui, o aumento, onde tá o aumento? Aqui, as 3, ó. Aqui, eu ignoro, né? E conto 6. Tem que ver bem direitinho para não dar errado. Aqui, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui. E aqui tem que puxar o ponto para não ficar uma alça grande que fica frouxo, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cheguei aqui na ponta onde tem 3, onde eu vou fazer um aqui na outra ponta e no meio 3. Tá dando para entender? Ó, aqui eu faço meu aumento, 2, 3, ó, o aumento, e aqui do lado, 1. Então, todo esse topinho aqui eu não conto. Começo a contar do próximo, para contar os 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Vou para a próxima, faço a contagem para eu poder unir aqui, sem novidades, né? Então, aqui, ó, ignoro aqui o meu trio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, é aqui. E sigo fazendo assim em todas as pétalas até o final da flor. Eu vou fazer e aí eu volto para mostrar como que eu faço para finalizar, porque aqui não tem novidades. Já fiz 2 pétalas, acho que já deu para entender. Cheguei aqui no final, olha como ficou certinho, bem assentado. Aí eu vou agora puxar essa minha alça aqui, uns 15 centímetros, cortar. Puxo o fio aqui e eu vou fazer um acabamento que ele é igual ao acabamento de fio de malha. Então, eu venho aqui, ó, passo a minha agulha, ó, por volta da correntinha, assim. Aí, eu fico com mais uma correntinha aqui, ó, e passo dentro da correntinha, ó. E aí, eu fico sem aquele defeitinho, sabe? Que dá às vezes no início. Fica desse jeitinho aqui, tá? E aí, é só eu vir aqui atrás da peça, né? Passo pra lá o meu fio, pra ficarem os dois juntos aqui, ó. Assim. Vou amarrar esses dois e aí vou passar aqui, escondendo o meu fio. Por isso que é importante deixar sempre o início do fio comprido, porque aí a gente consegue amarrar assim, ó, e fica muito bom. Não tem como escapar, né? Passo na agulha e estamos chegando no final do nosso trabalho. Eu quero saber o que você achou dessa aula. Eu adoro ler os comentários, tento ler e responder o máximo que eu posso, o máximo que eu posso. Porque não aparecem todos pra mim, aparecem só no início, tipo, no primeiro dia eu consigo ler todos, depois eles ficam embaralhados e eu não consigo mais ler. Mas eu tento ler todos, vou procurando onde tem comentário, então não deixa de comentar, porque eu adoro ler os comentários, pra mim é a melhor parte. Olha que perfeita que ficou nossa flor dos dois lados, né? Olha aqui o que é um bom acabamento, que você não sabe qual que é o lado direito, qual que é o avesso. Assim, dá pra usar dos dois lados, porque ficou, a gente não consegue nem ver onde que tem os arremates, nem nada, tem que procurar para poder descobrir. Bom, eu quero saber o que você achou da minha aula. Eu agradeço imensamente quem compartilha as aulas, porque isso que me incentiva. O meu incentivo são os comentários, as curtidas e os compartilhamentos. Aí eu sei que o tempo que eu dedico da minha vida para estar aqui, para ensinar, valeu a pena. Foi um tempo que as pessoas aproveitaram, e quanto mais pessoas aproveitaram, mais vontade eu tenho de continuar gravando e trazendo coisas que eu acho modernas e bonitas do crochê. Então eu mando aqui um abraço bem apertado, bem carinhoso para você. Meu nome é Luciane Maretti, seja sempre muito bem-vinda aqui à TV Crochê. Tchau e até a próxima!